Olá, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham aqui, mais um Política em Debate. Hoje é quarta-feira, 1º de agosto de 2018. Estou aqui, eu sou o Vinícius Marques, repórter de política. Estou aqui com o Rodrigo Lima, que estava de férias, agora voltou. O Rogério Castro fazia a apresentação aqui, nosso editor sempre me confundia, falava, ô Rodrigo, né? Falei, não, é muita saudade do Rodrigo, o Rodrigo estava de férias, agora ele voltou e o Rogério saiu de férias, não é isso, Rodrigo? Bem-vindo aí de volta. E nós vamos começar falando do que aconteceu ontem em Jales. Foi a manchete do Diário da Região dessa quarta-feira, está aqui, o casal ostentação. Na prefeitura de Jales, a responsável, a diretora financeira, foi presa pela Polícia Federal de Jales, o marido dela também, familiares dela também, num esquema aí de desvio de recursos públicos que pode chegar, segundo a Polícia Federal, de 5 a 10 milhões. O luxo, aqueles carros de luxo, teve casa interditada pela Polícia Federal, 7 veículos apreendidos. Ela tem um salário na prefeitura de R$3 mil e a polícia apontou aí aquisição de bens incompatíveis com a situação dela. E chama a atenção o que ela fazia, essa diretora Érica, nas redes sociais com o marido, Rodrigo. Muitas fotos, festas, joias. E segundo a Polícia Federal, foi gasto recursos aqui com boutique, com joias. E há dezenas de cheques em branco foram apreendidos, dinheiro também. E aí um mega esquema. A secretária de Saúde também chegou a ser presa e depois liberada, e há questões até de uso de recursos, desvio da merenda. Então esse é um caso gravíssimo que aconteceu aqui na região, e chama a atenção, Rodrigo, o prefeito de lá, o Flávio, né, que é do DEM, ele já de manhã, essa operação da Polícia Federal de Jales ocorreu logo cedo, de manhã ele exonerou essa servidora, que é comissionada, e depois sumiu, ele não quis falar e tudo. O que você acha dessa? Chegando de férias, já vindo com uma situação dessa aqui na região. Uma bomba, né? Primeiro, boa tarde a você, Vinícius, boa tarde ao amigo internauta que nos acompanha aqui no Facebook do Diário da Região. Vinícius, esse daí me lembrou muito até a questão da Lava Jato, né, que está ocorrendo no Brasil, até com o Sérgio Cabral também, a questão do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que está sendo investigado. Está preso, inclusive, e aqui, pelo que eu vi, o pessoal aí, pelo jeito, o esquema é gigantesco por ser uma prefeitura de médio porte aqui na região, né? Uhum. De 5 a 10 milhões, e o pior de tudo é desviando dinheiro da saúde, educação, que poderia ser revertida aí para a população lá de Jales. E, com certeza, a Polícia Federal, quando ela deflagra esse tipo de operação, é porque é só o comecinho, né? O novelo ali ainda está no começo, agora deve aprofundar as investigações aí, e o grande objetivo é saber se tem mais servidor público envolvido nessa história. Por quê? Essa pessoa que era responsável por todo esse esquema, ela sequer era concursada da prefeitura, né? Isso também chamou muita atenção, o fato de uma pessoa ocupar esse cargo quase uma década aí, né? Enfim, mostra que contavam aí com a certeza da impunidade, né, Vinícius? É gravíssimo isso realmente, Rodrigo, e a polícia identificou apenas neste ano, no primeiro semestre, parece 2008, R$700 mil em movimentação financeira, que teria entrado também muito dinheiro na conta do marido dela. Então, por isso, né, era cheques nominais de uma servidora pública até para o seu próprio marido. Como é que você acha que... E ninguém ali, nenhum servidor não foi fiscalizado, não tem uma fiscalização interna. Com certeza agora o prefeito, Flá, lá deve abrir sindicância, sim, processo administrativo, deve vir uma enxurrada de apuração interna, né? O que deveriam ter sido feito antes. E outra questão, e o Tribunal de Contas do Estado? Como é que fica o TCE? Como é que fica nessa questão de não ter verificado isso nas suas apurações também, né? Não à toa essa operação chama Farra do Tesouro, que ela era uma tesoureira,
E o próprio delegado mostra, comenta essa ostentação nesses gastos aí de 10 mil reais, 12 mil com questão de um buffet infantil, as joias, 7 veículos apreendidos, teve carros que não são nem um pouco baratos também, né, Rodrigo? E aqui a gente tem agora, como você disse, isso é o início de uma apuração. Ela continua presa ainda, essa diretora financeira da Prefeitura de Jales, a irmã dela também foi presa, e o marido também, e agora, como você disse, a Polícia Federal lá de Jales vai seguir nessas investigações como um todo. Passaram a tarde inteira ontem ouvindo essas pessoas detidas, essas pessoas presas. Como você disse, uma cidade de médio porte aqui, importante aqui da região de Rio Preto, e o que a gente sabe é que o assunto foi muito comentado ontem na cidade, porque é uma pessoa conhecida na cidade, e a gente espera que, infelizmente, isso não ocorra mais e que a polícia faça o seu trabalho e as condenações ocorram, porque isso é uma primeira etapa, né, Rodrigo? Até isso virar um processo. Agora o caminho, Vinícius, encerrando essa investigação, esse inquérito policial, essa apuração vai para o Ministério Público Federal. Por quê? A Polícia Federal tá no caso porque provavelmente há recursos de repasses federais, seja da educação, e então eles devem mergulhar na saúde, devem mergulhar nesse caso. O Ministério Público Federal deverá ingressar com uma ação, tanto uma ação penal como uma ação por improbidade administrativa, por ser servidores públicos, e aí vai sobrar para todo mundo, né? Quem tiver envolvido aí, o pessoal vai em busca de quem participou desse esquema aí. Muito provavelmente a servidora não, por ela ser chefe, há desconfiança. Inclusive o delegado comentou também essa possibilidade hoje de ter mais gente envolvida. Ele quer saber se tem mais gente envolvida nesse caso, que é um dos maiores escândalos aí dos últimos tempos aqui na região. A gente teve recentemente em câmaras municipais esse tipo de desvio. Não sei se você se lembra, um ex-presidente da Câmara, de uma Câmara da região aqui, até de Guapiaçu, na época até você participou das reportagens também, pagamento de escola de inglês para o filho, tênis, e foi como se dinheiro público, e comprava tênis. Dinheiro público como se fosse dinheiro privado, né? Isso que é o mais triste, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, de questão, história recente aqui, o que a gente viu ontem é de chamar a atenção. Infelizmente, a região de Rio Preto, inclusive, foi amplamente divulgado esse caso. Infelizmente, a região de Rio Preto aí com essa questão de desvio milionário dentro da prefeitura, usando os recursos públicos aí, recursos de impostos, recursos que vêm da União para a saúde, recursos até, inclusive, como a gente já disse aqui, da merenda, né? E também, nessa terça-feira, Rodrigo, a gente teve lá a sessão na Câmara, e a Câmara aprovou mais uma possibilidade de desconto de IPTU. Agora, para quem tem auxílio-doença, projeto do Furquim quem recebe auxílio-doença pode ter o desconto de 50%, foi aprovado no mérito, vai agora para a sanção ou veto do governo, aí do Edinho, e a Prefeitura tem, nesse caso aí, tem afirmado que em torno de 3 milhões é o tanto que ela deixa de arrecadar com as leis que existem, né? Essa lei é diferente da última que foi aprovada sobre a questão de doentes graves, ter isenção aí no caso, não pagam imposto. E aí teve um vereador que foi lá e falou, olha, então eu vou fazer uma lei que ninguém mais pague IPTU. Você acha que há um excesso aqui de descontos nesses casos? A gente tem a lei do feirante, tem os aposentados. Então, o que aconteceu, Vinícius? Essa isenção de imposto, os vereadores, eles tiveram uma estratégia, toda uma estratégia política de apresentação desse tipo de proposta. A Prefeitura entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo com o objetivo de derrubar esse tipo de lei. Perdeu. Só que aí o Tribunal de Justiça julgou legal, julgou constitucional esse tipo de lei na ação direta de inconstitucionalidade. Aí abriu a porteira. Aí os vereadores aprovaram e o prefeito fica numa situação política muito difícil de rejeitar esse tipo de proposta. Por quê? São pessoas com auxílio-doença, são 3 milhões, mas a gente teve
o reajuste de IPTU é pela correção monetária, né? Deve suprir essa demanda, né, essa correção, mas o que pega entre os vereadores? É o ganho político. A gente já teve o Paulera, que tem... ele faz todo um trabalho com os feirantes da cidade. Então, nas ruas com que tem feira livre, os moradores que possuem imóveis nessas ruas têm 50% de desconto no IPTU. Sim. Imagina a capitalização desse dividendo político. E os vereadores ali já estão pensando na próxima eleição. Já se elegem pensando na próxima eleição. Então tem as bandeiras que eles tentam fincar, né? E o Gerson Furquim viu uma possibilidade e também aprovou essa proposta aí, que o prefeito dificilmente vai vetar, porque ela não seria ilegal. Vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, vai pedir liminar e muito provavelmente o tribunal não vai conceder essa liminar. É o que ocorreu na lei do Fábio Marcondes sobre a questão dos doentes graves, né? A prefeitura entrou na justiça. Não se discute o mérito da proposta, né? Ela entrou na justiça. O mérito é válido. Ela perdeu, não deu a liminar e depois julgou improcedente a ação da prefeitura e a lei está em vigor. De fato, o Marcondes disse, na sessão eu volto a repetir também, que foi uma frase que ele disse que é uma lei que ninguém pretende usar, né, ser pessoa, claro. E teve 25 casos nesse ano. Ela não é tão abrangente quanto parece. Diferente também de fazer um projeto, embora sem desconto também, tem essa questão dos dividendos, que o outro lagoeiro apresentou, Rodrigo, para ter 20% de quem passa perto da linha do trem. Aí vai ter bastante gente. Aí, né? Aí aumentaria o leque. Vai ter desconto para quem mora em frente onde passa o ônibus. É aquilo que a gente falou. Uma questão política eleitoral do vereador se sobrepõe ao interesse do coletivo, né? Quando o vereador já está pensando e ele ter uma lei dele para dizer que é minha, igual você. Quem não acredita que o vereador Pedro Roberto se foi eleitoralmente durante todos esses anos pela aprovação da lei da fila dos bancos. A lei da fila dos bancos pegou e ela está aí até hoje, inclusive rendendo milhões para a prefeitura, porque alguns bancos não cumprem a lei adequadamente. Então o que acontece? Se um vereador aprova esse tipo de lei de isenção de IPTU para os imóveis ao longo da linha férrea, nós não estamos falando aí de... Pouca gente, estamos falando bastante. Poucos imóveis, estamos falando de muitos imóveis e com certeza aí um dos argumentos dos vereadores lá na discussão no plenário é de abrir mão de receita. Aí eu não sei se pode abrir uma nova discussão jurídica e o tribunal pode rever essa posição, porque você vai abrindo muito leque, tirando uma questão social, que são as doenças, as pessoas que têm direito ao desconto, e você consegue ampliar muito, pessoas que moram perto da ferrovia, aí você abrange para outro tipo de modalidade desse tipo de lei, aí a coisa começa a desvirtuar, né? Porque o vereador faz um projeto desse com relação à linha do trem, a gente pensa qual seria a próxima etapa. Não, passa um ônibus aqui em frente. Passou 11 em frente da minha casa, mesmo porque, lembrando... Aí o cara que mora perto do aeroporto vai falar, não, faz muito barulho aqui, então, o avião pode cair também, quero desconto de IPTU. Mesmo porque, lembrando que Rio Preto tem um projeto, o Rio Preto tem um projeto do contorno ferroviário. Então. Essa lei do Lagoeiro pode ser um tiro no pé também, porque pode se aprovar na Câmara, pode ser válida por um tempo, e nos próximos anos aí o contorno ferroviário tira o trânsito, o tráfego de trens da porta da casa da pessoa, e essa lei vai ficar inócua, ela vai continuar valendo. Então é uma coisa a se pensar e os vereadores levarem em consideração na hora de votar também, né? Sem dúvida. Agora, com relação ao contorno, você está fazendo uma previsão bem otimista, né, Rodrigo? Porque... Eu estou falando 10 anos para frente, né? Para retirar faz 10 anos que tinha prometido que ia fazer. Ia fazer o projeto. A primeira vez que falou, você tinha o cabelo inteiro preto. Vai fazer o projeto, né? Você acredita? Há muito tempo que a gente escuta essa promessa, tanto que seja do governo federal, seja de quem quer prefeito de plantão, falando que vai fazer o contorno ferroviário. Abriram licitação, já gastaram milhões uma vez para fazer um projeto. O contorno vai ser uma das principais debates na próxima eleição de 2020, na eleição municipal. Vai ser uma promessa da promessa, né? Vamos ver, a gente espera que
a linha férrea ela passa aqui dentro da cidade, isso já causou inclusive tragédias, que sim tem esse desvio aí dos trilhos do centro da cidade, independentemente de quem hoje mora lá vai ter desconto de IPTU ou não, uma questão de segurança e também, né, precisa modernizar o modal ferroviário no país como um todo. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos, obrigado a Rodrigo, bom retorno e vamos ver se a gente acha uma manchete por aí hoje, não? Vamos encontrar sim. Pessoal, obrigado, agradeço você, Vinícius, e aos amigos internautas aí que acompanham o nosso Facebook. Obrigado, boa tarde a todos.